Bom, então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre representação de sistemas lineares, tempo contínuo, né? Então, nesse começo, a gente está tratando de sistema de tempo contínuo, tá? Depois a gente vai passar para o sistema de tempo discreto. Então, na aula anterior, nós vimos o primeiro modelo matemático de sistemas lineares invariantes no tempo, né? É o modelo de equações diferenciais, tá? Então, o modelo de equações diferenciais ordinárias, né? É o primeiro, digamos assim, um modelo natural, né? Quando a gente pega um sistema físico, né? Sei lá, um circuito, um sistema massa-mola-amortecedor, um sistema mecânico, né? E a gente escreve as leis, a gente equaciona, né, as leis da física que regem o funcionamento desse sistema. Então, no caso do circuito elétrico, as leis de Kirchhoff, no caso do sistema mecânico, a segunda lei de Newton. Naturalmente, a gente cai numa equação diferencial ordinária, no EDO, não é isso? Bom, e uma vez a gente tendo a EDO, é um modelo matemático, né? A partir da EDO, você conhecendo o sinal de entrada aplicado, né? No caso do EDO linear, e as condições iniciais, né? As condições de contorno, né? Da EDO, a gente consegue calcular a resposta. Tá? No caso geral, o sistema pode ser não linear, a gente sempre consegue, quer dizer, sempre, quase sempre consegue calcular a resposta numericamente, né? No caso linear e invariante no tempo, né? Quando os parâmetros do modelo são fixos, não dependem do tempo, não variam com o tempo, a gente consegue até resolver analiticamente, obter uma expressão analítica, né? A resolução de EDO linear, bom, tem um método clássico de separar em solução homogênea, depois solução particular, somar as duas, substituir as condições iniciais, né? E tem o método, a solução usando transformado de Laplace, né? Que termina sendo até mais prático no caso, né? Bom, então se a gente tem esse modelo que a gente pode fazer isso tudo, né? Pode calcular a resposta analiticamente, por que a gente não usa, né? Esse modelo só e fica satisfeito com ele, tá? Porque ele tem vários inconvenientes, né? Tá? Primeiro, a gente não tem uma expressão geral da resposta, tá? Praticamente a gente tem que resolver caso a caso. E quando a gente quer analisar um sistema que é composto pela conexão de vários subsistemas, né? Que é o exemplo lá que foi mostrado no final da aula, é um modelo que não é conveniente para isso, né? Fica muito difícil você, por exemplo, quando você coloca dois sistemas, a saída de um é a entrada do outro. E esses dois sistemas estão representados por EDOs, a gente não sabe. Quer dizer, não é que a gente não sabe, é muito complicado a gente achar a resposta dessa composição, certo? Então, não é, no caso nosso aqui, que é análise de sistemas, que a gente vai usar depois para análise de projeto de sistemas de controle, não é o modelo mais adequado, certo? Então, tem vários outros modelos, então hoje a gente vai ver um segundo modelo, né? Que é a chamada integral de convolução, né? Então, vocês provavelmente todos estudaram isso na graduação, né? É um nome até que assusta, né? Porque a depender do problema, é um cálculo um pouquinho complicado, tá? Mas, assim, a gente vai deduzir o modelo, tá? Então, uma diferença em relação à aula passada. Na aula passada, a equação diferencial, a gente partiu de um sistema físico, né? E aplicou a lei de Kirchhoff, a lei de Newton, e a gente chegou no EDO. A gente aqui vai adotar uma abordagem diferente, né? A gente vai abordagem de sistema mesmo, a gente não vai ter
um exemplo físico, né? A gente vai pegar a definições de sistema linear, e a partir dela a gente vai deduzir essa representação, tá certo? Então, esse aqui é o sumário da aula, né? Dividir aqui em quatro subitens, né? Motivação, né? O objetivo, né? Do estudo que a gente vai fazer. Esse segundo ponto, funções singulares, né? São algumas funções que vocês provavelmente já conhecem, mas a gente vai dar uma revisada, que são funções que a gente vai usar o tempo todo aqui. E principalmente nessa aula, uma delas vai ser muito importante para a gente chegar no modelo que a gente quer. O terceiro item é a dedução do modelo. Tá? E no quarto item, a gente vai ver uma particularidade, né, desse sistema, a partir do modelo que a gente vai deduzir, como é que seria a resposta a um tipo específico de sinal de entrada, que é a entrada exponencial. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma representação bem básica do sistema, né, que a gente chama de representação tipo caixa preta. Tá? Então, o sistema como uma caixa preta que processa, né, os sinais de entrada, né? Então, aqui o 1, o 2, o n são sinais de entrada. Então, aqui eu estou supondo que o sistema pode ter vários sinais de entrada. Ele processa esses sinais e responde, né, com os sinais de saída y. y1, y2, certo? y né? Então, você pode ter quantas entradas quiser, quantas saídas quiser. Isso na representação geral, tá? Na aula de hoje a gente vai restringir a sistema com uma entrada e uma saída. Tá? Então, o objetivo é essa caixinha aqui, a gente carimbar, digamos assim, uma equação nela. Né? Uma equação que vai fazer o quê? Que vai nos permitir calcular esses y, né? A resposta, a partir do sinal de entrada. Certo? Essa caixinha pode ser, né, essa equação que carimba aqui, pode ser a EDO. A EDO que foi vista na aula anterior. Né? Tá? Mas a gente vai obter outro modelo, né? Então, esse tipo de representação, né, que a gente chama de representação do tipo entrada-saída, né? Por quê? Porque eu não vou representar aqui variáveis internas do sistema. Tá? O sistema pode ter variáveis internas, tá? que eu possa querer representar, né? Mas nesse caso não vai ter, vou representar só a relação entrada-saída. Então, a representação onde a gente também tem a informação das variáveis internas, é uma representação que a gente vai ver mais para frente, que é o chamado modelo de estado. Né? O estado, as variáveis de estado são essas variáveis internas. Tá? Então, esse é o modelo que a gente vai ver depois, com bastante detalhe, é o que a gente vai mais usar aqui nesse curso, né? O modelo de estado, que é o modelo mais completo de sistemas dinâmicos. Né? Ok? Bom, então esse objetivo bem matemático, né? Achar uma equação lá para carimbar lá o sistema, o bloquinho do sistema, e a gente vai precisar, né, de algum formalismo na matemática, algumas funções, né? Também de funções singulares, né? Porque ela tem singularidades em vários pontos. Então, a primeira é a função degrau unitário, certo? Que é essa função aqui. Então, uma coisa aqui que talvez vocês não estão acostumados é essa notação, né, do degrau unitário. Então, geralmente nos cursos de graduação, quando a gente estuda, sei lá, sinais e sistemas, geralmente se usa U de T como notação do degrau unitário, mas aqui no estudo de sistema e na literatura de sistemas dinâmicos, sistemas de controle, U de T é a notação do sinal de entrada. Tá? Então, aqui a gente vai usar essa notação, U menos 1 de T. É uma notação que aparece aí em algum livro, não tem uma notação universal, né, um consenso, tá certo? Então eu vou usar essa notação aqui. Também, né, existe a discussão, mas 1 para t maior ou igual a 0, para t igual a 0 também é 1 ou não é?
Tá? Tem definições diferentes que não colocam 1 para t igual a 0, tá? Mas a gente vai tentar evitar, apesar da gente querer obter, né, modelos matemáticos, a gente vai evitar vou chamar assim de filigranas, certo? Tá? Isso aqui não é um curso de matemática, né? Tem um conteúdo matemático bem pesado, mas a gente não vai entrar nessa discussão se um pertence ou não, só se essa discussão for relevante para o que a gente estiver estudando no momento, certo? Bom, a gente pode representar esse sinal deslocado, né? Tá? Então, aqui, T menos T0 está deslocado de T0, T0 unidade de tempo, né? Segundos, no caso, minutos, o que seja. E aqui agora a função auxiliar, né? Eu vou chamar essa função, estou chamando assim, por falta de um nome melhor, integral do pulso. A gente vai ver logo que a derivada dessa função vai ser o pulso. Então, ela é 0 para t negativo, ela é 1 para t maior ou igual a delta, e entre 0 e delta ela é essa reta aqui de inclinação 1 sobre delta. Certo? Aí, se eu derivar essa função, aí eu obtenho a função pulso. Estou representando aqui como f delta linha de t. Tá? Então, esse aqui é o pulso. Tá? É um pulso começando em 0, de largura delta e de altura 1 sobre delta. Tá? O que significa que esse pulso tem área igual a 1. Tá? E, finalmente, ó, a gente chega na função chamada impulso unitário, ou delta de Dirac, né? Que é uma função singular, né? Bem esquisitona. Ela pode ser definida de diversas formas. Tá? Então, aqui a gente está usando uma maneira de definir, você pode pegar um livro que defina de outra forma. Essa maneira é bem conveniente para o que a gente vai deduzir, né? Então, basicamente é o quê? É um pulso quando a largura tende a 0, né? Então, isso aqui vai ficando, né? Quando a largura diminui, a altura aumenta, mas a área vai ficar sempre igual a 1. Então, vocês já estudaram isso? A integral do impulso é igual a 1, né? Apesar de ser uma função esquisitona, né? Não tem nem como representar graficamente, né? Os livros até representam, principalmente os livros de processamento de sinais, né? Quando você vai estudar as transformadas, modulação, essas coisas, representa como uma setinha, né? Tá? Mas ela é uma função, não tem como você definir assim, ó, delta de t igual a tanto para t igual a tanto, não dá. Então, basicamente, ela é 0 em todo canto e na origem, né? No caso aqui é o impulso unitário que não é deslocado, né? O impulso aplicado na origem. Ela não é definida, ela é singular, tem uma singularidade, certo? Ela tem algumas propriedades, então, propriedade assim mais uma bem conhecida, né? É que o impulso é a derivada do degrau, tá? Que é essa propriedade 1. Eu devia ter colocado até logo depois dela 3, né? A propriedade 3 é a propriedade inversa, né? A integral. Veja que aqui do impulso deslocado, né? Eu posso deslocar o impulso também. Tá? Então, como fora do instante do impulso, ela é toda 0, né? Então, se eu faço a integral até antes do impulso, até antes de t0, ela é 0, e depois do impulso, a integral é 1, que a gente viu, né? Que a área do impulso é 1. Então, essa integral aqui dá o degrau, né? A integral do impulso t menos t0 é o degrau t menos t0. A propriedade 2, né, ela usa o fato aqui de que, como a função é 0 em todo canto, só não é onde o impulso é aplicado. Então, eu integrar de menos infinito a mais infinito, ou eu integrar um pouquinho antes de t0, ou até um pouquinho depois de t0, vai dar 1 do mesmo jeito a integral. E tem essa propriedade 4, que é conhecida então, como propriedade de amostragem, né? Quando a gente estuda lá modulação, né?
essas coisas, que a integral de uma função vezes o impulso é igual ao valor da função no instante do impulso. Aqui, no caso, o impulso t menos t0, então essa integral vai ser f de t0, desde que, tá certo? Essa função f de t seja contínua nesse instante t0, onde está sendo aplicado o impulso, tá? Então, isso aqui, basicamente, era para a gente relembrar o degrau e o impulso. São funções que a gente usa muito aqui nesse estudo, e, em particular, nessa aula daqui de hoje, certo? Pronto, então, feita essa revisão, ó, vamos falar da integral de convolução. Então, voltei aqui aquela caixa preta, né, aquela representação em blocos do sistema, uma caixa preta que processa o sinal de entrada U de t e que devolve o sinal de saída y de t. Só que aqui, considerando só o sistema com uma entrada e com uma saída, certo? A gente só vai se limitar a esse tema, não. A gente vai falar de sistemas com mais entradas e mais saídas. No caso da integral de convolução, né, o modelo multivariável dele é um modelo muito pouco usado, né? Então, assim, eu vou deixar para explorar mais sistemas com entrada e uma saída nos outros modelos mais usados, tá? Que os modelos são a transferência e modelo de estado. Tá? Então, aqui a gente vai deduzir esse modelo para o sistema com entrada e uma saída, que é o sistema aqui que a gente, na literatura, a gente às vezes vê essa expressão, né? A gente chama sistema SISO, né? Do inglês aqui, Single Input, Single Output, uma entrada e uma saída. Então, assim, como eu falei, a gente vai partir do zero, quase, tá certo? Então, a gente não, né, vai fazendo as hipóteses pouco a pouco e vai deduzindo as expressões. Então, a primeira coisa, ó. Então, como o sistema ele é um processador, né, ele processa o sinal de entrada e devolve um sinal de saída, eu posso representá-lo matematicamente dessa forma aqui, ó. Ele é uma representação super geral, né? Super geral. Estou dizendo o que aqui, ó? Que y de t é uma função h de u de t. Então, quer dizer o quê? Entra u de t, essa função h transforma u de t em y de t. Então, isso é uma transformação, né? Certo? Bem geral, né? Essa ideia. O que é importante aqui? Ah, isso é uma função normal, um f de x? Não, né? Veja que a função normal, y igual a f de x. Eu pego um ponto, né? Para cada ponto x, eu tenho um y. Aqui não, eu não estou transformando um ponto em outro. Não estou transformando um número real em outro número real. Eu estou transformando um sinal, que é uma função no tempo, em outro sinal. Então, aqui o de t é uma função do tempo, um sinal, né? Contínuo, de tempo contínuo. Y de t vai ser uma função de tempo, em princípio, definida de menos infinito até mais infinito. Tá certo? Bem geral. Muito bem. Pronto, agora começa. Agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Esse aqui, esse sinal, esse gráfico aqui desse sinal cor preta, né, contínuo, é um sinal de entrada qualquer, tá certo? É um U de T, sinal de entrada contínuo, certo? Aí o que é que eu vou fazer para deduzir o nosso modelo, né? Eu vou aproximar esse sinal por pulsos, tá certo? Então veja aqui o que é que eu estou fazendo. Isso aqui, vou pegar aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui, tá? Nesse instante aqui, TI, ó. Então, o que é que faz? Eu pego aqui o U de T nesse instante TI e eu mantenho constante por um intervalo de largura delta. Um intervalo que é um intervalo fixo, tá? Esse delta vai ser o mesmo intervalo. E aí eu faço isso para toda a extensão aqui, né? De menos infinito a mais infinito. Certo? Então, esse sinal aqui em vermelho, essa escadinha aqui em vermelho,
É uma aproximação do sinal U de T, certo? Então, assim, vocês certamente estão acostumados a ver isso na graduação, né? Isso aqui é... bom, isso aqui é o que a gente... essa operação de transformar o sinal contínuo nesse sinal... essa soma de pulsos, né? É uma operação como se a gente passasse o sinal U de T por um segurador de ordem zero, né? Se chama assim. O segurador de ordem zero, ele faz isso. Ele segura o valor constante aqui por um intervalo. Tá certo? Então, essa aproximação. Então, aqui eu vou escrever esse sinal U de T, que é o sinal preto aqui, com uma soma dessas escadinhas, né? Tá? Agora, vamos ver por que tem essa expressão aqui meio complicada aqui, né? Cada escadinha dessa aqui é um pulso, né? Só que é um pulso de amplitude, de altura, igual ao valor de U naquele instante TI, tá? Então, esses instantes aqui, TI, TI mais 1, TI mais 2 ou TI menos 1, são instantes discretos aqui do tempo, né? Como se eu tivesse discretizado aqui essa reta aqui do tempo. Certo? Então, vamos lá. A altura desses pulsos é U de TI, U de TI mais 1, etc. Depende de onde você esteja, certo? Só que o pulso, ó, a gente representou por essa função F delta linha, né? Vamos só relembrar como ela é, ó. Olha ela aqui, tá? Então, essa função aqui, ela tem altura 1 sobre delta, certo? Então, se eu quero que a altura do pulso seja U de TI, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro multiplicar isso aqui por delta, para ficar 1, a altura, e depois multiplicar por U de TI, para ficar a altura igual a U de TI, certo? Então, vou ter que multiplicar isso aqui por delta e por U de TI, que é isso que está aqui, ó. Tá? A função pulso unitário vezes delta vezes U de TI, certo? Então, cada retângulozinho desse aqui é representado por essa expressão, certo? Então, é importante entender isso aqui porque é a base de tudo, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Se tiver alguma dúvida, eu explico de novo, tá? Apesar de eu estar gravando aqui, tá? Não se preocupem, pode fazer pergunta que depois eu edito. E eu posso cortar as perguntas, se for o caso, tá? Pode perguntar à vontade, certo? Então, professor, no caso aqui, a gente tem um sinal contínuo aqui, nessas escadinhas e tal. O que a função faz é basicamente como fosse que a gente levando agora para eletrônica, analógica, como se fosse um capacitor, e vai segurando esses pulsos, transformando nessa linha aqui que a gente está vendo aqui, não é isso? Na vermelha, é isso. Então, você passa assim, o sinal, assim, quando você passa, você tem o preto, né? É. O sinal analógico, digamos assim, né? Uhum. Aí você vai passar por um dispositivo que vai gerar sinal vermelho, né? Tá? Ah, Se entendi. bem que aqui não tem o dispositivo, né? Eu estou só fazendo uma aproximação. Tá? Então, o que acontece? Quando esse intervalozinho delta tende a zero, o que acontece? O sinal vermelho fica igual ao sinal preto, não é isso? Ah, entendi. No caso é o Tá certo? contrário, esse sinal de entrada é o preto e o de vermelho é o sinal de Isso, saída, isso, não é isso. isso? Sim. Isso. Só que aqui, sabe, pai, não tem dispositivo meu aqui, tá? Isso aqui é Ah, só uma aproximação matemática. Tá? Eu entendi. estou aproximando o sinal preto pelo sinal vermelho, Uhum. né? Tranquilo, professor. Ok? Pronto. Beleza. Então, aqui. Isso aqui é a primeira coisa, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Agora que a gente vai começar a deduzir. Eu vou agora supor que o sistema é linear, certo? Então, o que é um sistema linear? É um sistema que obedece ao princípio da superposição, que é esse que está escrito aqui, tá certo? H de uma combinação linear de entradas é a combinação linear das saídas de cada um desse sinal
obtida para cada um desses sinais individualmente. Aqui eu tenho que explicar uma notação, questão de notação, tá? Esse 1 e esse 2, ó. Tá? Por que aqui o 1 e o 2 estão em cima e aqui o 1 e os índices, né, eles estão embaixo. Então vai ter uma diferença, tá? Tem uma diferença de eu colocar o índice embaixo ou o índice em cima. O índice embaixo vai querer representar o componente dentro de um vetor, certo? Então aqui, ó, esse bicho aqui, o 1, o 2, o m, eu posso botar dentro de um vetor com m componentes, e o índicezinho embaixo vai dizer qual é a posição desse componente no vetor, certo? Quando o índice está embaixo, quer dizer isso. Quando o índice está em cima, quer dizer que eu tenho sinais diferentes. Tá? Então, aqui não são componentes. O 1 e o 2 não tem nada a ver com componentes. O 1 é um sinal, o 2 é outro sinal. Tá certo? Então, o que é que tá? Então, o que é que diz o princípio da superposição? Então, isso aqui é a definição de linearidade, né? Então, se eu aplico o operador H numa combinação linear de U's, tá certo? O resultado é a combinação linear dos H's aplicados a cada um dos U's separadamente. Então, isso aqui é o princípio da superposição e isso aqui é o que define um operador linear. Certo? Então, a primeira hipótese que a gente vai fazer é essa. A gente já está, agora nosso sistema é linear. Tá certo? Então, vamos lá. Como o sistema é linear, vamos voltar só um pouquinho aqui. Veja o seguinte, ó. Esse somatório, ele é o quê? Ele é uma combinação linear dessa função f delta', que são os pulsos. Certo? Esse delta aqui é fixo, tá? Ele até sai, né? Ele pode até sair do somatório, botar em evidência, ele multiplicar o somatório todo. Então, esse delta aqui nem entra em questão. Mas aqui, esse somatório é como se o U de TI, que são valores fixos, né? Quer dizer, para cada TI eu tenho um valor, são coeficientes de uma combinação linear dos f delta', tá certo? Então, esse sinal de entrada é uma combinação linear dos pulsos. Então, como o sistema é linear, a resposta desse sinal vai ser uma combinação linear das respostas aos pulsos. Que é isso que está escrito aqui. O delta, ele é uma constante, multiplica tudo. Então, tá? Quando eu aplicar o H no U de T, né? Ou naquela aproximação aqui, certo? Pela linearidade, a resposta a U de T vai ser o somatório de U de T, H de F delta', vezes delta. Tá? Então, isso aqui... Opa, desculpa. Isso aqui é a... Isso aqui é a aplicação da definição de linearidade. Certo? Opa. Então, por enquanto, né, a resposta vai ser aproximadamente isso. Por quê? Porque o U de T aqui, eu não usei o U de T verdadeiro, eu usei aquela aproximação, certo? Bom, esse H de F delta, que é a resposta do sistema ao pulso, né? Esse F delta' é aquela função pulso. Eu dei um nome diferente a ele aqui, chamei de G delta de T e TI. Tá? Já que esse H aqui, ó, vai depender do T e do TI. Então, eu chamei esse H de G delta de T e TI e substituí aqui nesse somatório. Certo? Muito bem. Bom, então, isso aqui ainda é uma aproximação, porque eu usei uma aproximação do U de T, que é aquela aproximação das escadinhas, né? Como é que eu faço para isso virar, em vez de ser aproximadamente igual, disso aqui ser igual? O que é que eu tenho que fazer para isso aqui ser igual? Eu tenho que fazer a aproximação do U de T tender ao U de T, né? E como é que esse sinal aqui vermelho vai virar o sinal preto?
quando delta tender a zero. Então, agora eu vou fazer o delta tender a zero. Aqui. Certo? Aí, o que é que vai acontecer quando delta tende a zero, né? Quando delta tender a zero, ó, a largura dessas escadinhas aqui vai diminuir, isso aqui vai tender a virar um sinal contínuo, né? Tá certo? Então, nesse caso, o que era um somatório vai virar uma integral. Não é isso? Eu peguei e coloquei. Esse F delta linha, que são os pulsos, né? O pulso, né? Quando delta tende a zero, a gente viu aqui, ó. Aqui é o pulso, quando delta tende a zero, ele se torna o impulso, certo? Então, F delta linha se torna o impulso. E essa função G delta, que era a resposta ao pulso, vira a resposta ao impulso, tá? Aí virou aqui eu já estou usando outra notação, tirei esse delta, ficou o G de TTI. Voltando aqui, ó, esses TIs, que são os instantes discretos do tempo, né? São instantes discretos. Quando eu reduzir essa largura que estender a zero, vai virar um tempo contínuo, vai virar uma variável contínua. Não vai virar, não vai ser mais um tempo discreto, vai ser um tempo contínuo. Que eu vou usar essa notação, chamar de tal. Então, TI discreto vai virar um tal. E o delta, que era a largura aqui, vai virar um infinitésimo. Tá? Vai tender a esse intervalo infinitésimo, né? E aí, finalmente, ó, fazendo delta tender a zero, eu chego na expressão exata. Tá? Então, essa expressão aqui embaixo é o modelo matemático de um sistema linear. A representação matemática de um sistema linear, que foi a única hipótese que eu usei até agora. Certo? Então, isso aqui está representando um sistema linear. Então, se eu conhecer essa função g de t tal, que é o quê? Que é a resposta do sistema a uma entrada impulso, e eu conhecer o sinal de entrada, eu resolvo essa integral e calculo a saída, né? Tá certo? Muito bem. Alguém consegue enxergar alguma dificuldade de calcular a saída a partir desse modelo? Assim, opa, eu consegui esse G de t tal, né? Não vou nem dizer como. Vamos supor que consegui obter essa função G de t tal e eu conheço o sinal que vai ser aplicado, né? Claro, né? Senão eu quero calcular a resposta. Alguém consegue enxergar alguma dificuldade prática, assim, para calcular isso? Não dificuldade matemática, assim, né? Não, porque vai ser difícil calcular integral, não estou falando isso. Dificuldade prática, né? Vou dizer uma aqui, uma dificuldade prática. Olha essa integral de onde é, né? Começa em menos infinito. Isso significa o quê? Que eu preciso conhecer o U de t desde a origem dos tempos. Não é isso? Menos infinito é a origem dos tempos, né? Então, isso é problemático, né? Outra dificuldade do ponto de vista prático. Integral até mais infinito. Essa é pior ainda, quer dizer, pior ainda, né? Então, eu tenho que conhecer o sinal que vai ser aplicado até o final dos tempos, o de t, né? O sinal de entrada. Complicado, né? E essa função g de t tal é o quê? Ó? Eu tenho que conhecer a resposta, tá, do sistema. Veja aqui, ó, t e tal, né? Tal é o momento em que eu aplico o impulso e t é o momento em que eu observo a resposta. Então, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que aplicar o impulso em todos os instantes de tempo, que são infinitos, e ver a resposta em todos os instantes de tempo. Tá? Então, resumindo, assim, claro que se eu lhe der um g, né, uma função g de t tal, uma função de tal,
Se elas forem funções simples, você pode calcular a integral, né? Mas, do ponto de vista prático, não tem utilidade essa expressão. Certo? Porque eu não vou conseguir nenhuma situação real calcular essa resposta. Muito bem. Então, a gente vai ter que caminhar para uma coisa mais viável, né? Então, a gente vai ter que fazer algumas hipóteses, né? Tá, então aqui esse slide aqui são só explicações, né, detalhamento do que é cada coisa, né? Aquilo que eu falei, ó, G de T tal é a saída, né? Ou a resposta no instante T devido ao impulso aplicado no instante tal. Tal é o instante que o impulso é aplicado e T é o instante que a saída é observada. Tá? Por isso que tem que ter os dois argumentos aqui. Então, essa função G de T tal é o que a gente chama de resposta ao impulso. Muito bem, então essa expressão não é aplicável, né, em situações práticas. Então, vamos fazer a segunda hipótese, né? Então, o que eu falei para vocês, do jeito que ela está aqui, para eu poder calcular isso, eu precisaria conhecer o sinal de entrada que vai ser aplicado até o final dos tempos. Claro que isso não dá para saber, né? Certo? Primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, né? Esse instante t aqui, né, é o instante em que a saída é observada. Então, quando eu quero calcular a resposta, eu quero calcular o y de t, né? Naquele instante. Certo? Então, eu quero calcular, digamos, t igual a 2 segundos. Eu quero calcular a resposta em t igual a 2 segundos. Então, o sinal de entrada que vai ser aplicado depois daquele instante de 2 segundos, em princípio, não vai afetar a minha resposta em t igual a 2. Parece óbvio, né? Parece óbvio. Então, não tem como. Se eu quero calcular a resposta em t igual a 2, o sinal que vai ser aplicado depois disso não vai afetar, né? Então, parece óbvio assim. Então, qualquer sistema real é assim, né? Qualquer sistema real é assim. Só que, assim, ninguém falou aqui, né, ainda, né, que esse sistema é o sistema real, né? Então, matematicamente, eu posso dizer, olha, tem um sistema cuja resposta em t igual a 2 depende da entrada que vai ser aplicada em t igual a 5. Isso eu posso escrever uma equação matemática que faça isso. Mas esse tipo de sistema não nos interessa, porque é um sistema que não é realizável, que não é, né, realizável na prática, né? Então, a gente vai supor que o sistema é assim, ou seja, que o sistema que a resposta no instante t igual a 2 não é afetada por entradas futuras. Então, o sistema que tem essa propriedade é chamado de sistema causal. Tá? Então, a entrada aplicada depois do instante t não tem efeito na resposta no instante t. Certo? Então, ó, se eu quero calcular a resposta no instante t, a entrada aplicada depois de t não vai influenciar nesse sistema. Então, se o sistema é causal, eu não preciso fazer integral até mais infinito. Eu só preciso fazer integral até t. Certo? Até o instante t. Então, a gente chega nessa expressão aqui de baixo. Já melhorou, né? A gente já não precisa conhecer as entradas que serão aplicadas até o final dos tempos. Mas a gente ainda tem essa dificuldade de precisar conhecer a entrada aplicada desde o início dos tempos, né? Então, ainda não temos uma situação prática. Então, vamos fazer outra hipótese, né? Que é a terceira hipótese. Então, como eu não tenho como saber, né, qual foi a entrada aplicada nos tempos, eu vou dizer, olha, foi, né, não sei se foi aplicada, não sei o que foi aplicada antes do instante inicial, então eu vou supor que a resposta a partir do instante atual não é influenciada pela entrada que foi aplicada no passado. Certo? Então, um sistema que tem essa propriedade, né, a gente diz que ele é relaxado no instante inicial t0. Qual é um sinônimo disso?
condições iniciais nulas em T igual a T0. Tá? É outra maneira de dizer que o sistema é relaxado em T0. Se fosse um circuito elétrico, né? Capacitores, indutores, todas as tensões e correntes iniciais iguais a zero. Então, isso é o sistema relaxado. Então, a entrada aplicada antes do instante T0 não tem efeito na resposta, então a gente só precisa fazer integral a partir do instante inicial. Certo? Pronto, então já melhorou bastante nossa situação, né? Então, se o sistema é linear, ele é causal e é relaxado, pronto, eu só preciso conhecer a entrada aplicada a partir de T0, até o instante T que eu quero calcular, né, a resposta. Certo? Então, já está uma situação mais realista, né? Mas ainda tem aquela dificuldade que eu falei, ó, essa função g de t tal. Então, g de t tal, né, é a resposta ao impulso, né, no instante t, devido ao impulso aplicado no instante tal. Então, eu precisaria saber qual a resposta se eu aplicar o impulso em todo instante de tempo diferente. Então, aplico o impulso em t igual a zero, vejo qual é a resposta. Aplico o impulso em t igual a 0,1 segundo, vejo como é a resposta. Ou seja, negócio complicadíssimo, né? Então, se eu não tenho maneira de calcular isso analiticamente, né? Por alguma razão o sistema tem alguma propriedade que me dá essa função, é uma coisa impraticável. Então, em que situação eu posso usar isso, né? Então eu tenho que calcular, né? Aplico o impulso t igual a zero, vejo a resposta. Aplico o impulso em t igual a 1, vejo a resposta. Então, inviável, né? Eu calcular isso em todos os instantes. Agora, se o sistema tiver a propriedade que é a seguinte, aplico uma entrada em t igual a zero, tem uma resposta, né? Sistema relaxado em t igual a zero. Agora, aplico a entrada em t igual a 1. E a resposta é a mesma, com o sistema relaxado em t igual a 1. A resposta é a mesma do que aquela obtida quando eu apliquei em t igual a zero. Ela só está deslocada no tempo, né? Em t igual a 10, aplico a mesma entrada com o sistema relaxado em t igual a 10. A resposta foi igualzinha. Ou seja, independente do instante em que você aplica o sinal de entrada, a resposta é a mesma. Tá? Então, vamos fazer essa quarta hipótese. Então, o sistema que satisfaz essa hipótese é um sistema invariante no tempo. Certo? Então, aplico a entrada U de t a partir de t0. Você tem uma resposta y de t a partir de t0. Se eu aplico essa mesma entrada deslocada em t1, né? Desculpa, essa mesma entrada deslocada a partir de t0 mais t1, eu vou ter a mesma resposta de cima, só que ela, né, vai ocorrer a partir de t0 mais t1. Certo? Então, se o sistema tem essa propriedade, ele é um sistema invariante no tempo, ou seja, não importa no instante que a entrada é aplicada, a resposta é a mesma. Sendo assim, né, como não importa, ó, então veja aqui, ó, a função g de t tal, que é a resposta no instante t, ao impulso aplicado no instante tal. Então, se eu aplicar isso tal segundos antes, eu vou obter a mesma resposta. Então, essa função aqui, ela é igual se eu aplicar o sinal de entrada tal segundos antes. Então, aqui, ó, desloquei o instante em que o impulso é aplicado, desloquei o instante em que eu observo a resposta. Tá? G de t menos tal, tal menos tal, ficou G de t menos tal, zero. Certo? Então, se é assim o sistema, se não importa o instante que eu aplico, a entrada, a resposta é a mesma, eu não preciso mais desses dois parâmetros. E o instante inicial eu posso arbitrariamente considerar que é t igual a zero. Tá certo? Se não importa o instante que eu aplico o sinal de entrada, a resposta é sempre a mesma. Então eu vou arbitrar aqui que o instante inicial é t igual a zero. Certo? Então eu não preciso mais desses dois argumentos aqui. Tá? Vai ser sempre o impulso, o instante de aplicação do impulso zero.
E aí eu vou verificar essa resposta em t menos tal. Então, eu não preciso escrever a função g de t menos tal zero, porque esse zero vai ser sempre zero, eu simplesmente represento como g de t menos tal. Certo? E aí eu chego nessa expressão, que agora sim, agora é uma expressão conhecida, né? Acho que a maioria de vocês deve ter estudado isso em alguma disciplina aí na graduação. A gente chega na expressão que é a chamada integral de convolução, certo? Então, repetindo aqui, ó, eu posso calcular a resposta y calculando essa integral, que a gente chama de integral de convolução, que é a convolução entre g, quem é g? A resposta ao impulso. Ah, mas aplicado em que instante? Aplicado em t igual a zero. Impulso aplicado em t igual a zero. Tá? Quando o sistema é invariante no tempo, a gente sempre pode partir do impulso aplicado em t igual a zero. Então, resposta ao impulso, g de t, né? Aqui ela, na convolução aparece deslocado, tá? Mas a função g de t é a resposta ao impulso. E u é o sinal de entrada, tá? Então, integral de 0 a t, gt menos tal de tal, que a gente chama de convolução de g com u, né? Tem esse símbolo aqui, esse asterisco, a convolução. E eu posso fazer a integral g de t menos tal u de tal, ou g de tal de t menos tal, que é a mesma coisa. Tá? Isso aí dá espaço provar né, fazendo mudança de variável, da integral e tal. Agora, atenção, isso é verdade, porque o instante inicial é zero, tá? Para sistema invariante no tempo, esse daqui. Ok? Então, ó, isso daqui é um modelo matemático. Veja que ele permite uma coisa parecida com a equação diferencial, né? O EDO, quando você tem EDO, dado o sinal de entrada, né? Você resolve EDO, você tem o y de t. Aqui é a mesma coisa. Se eu conhecer o g, então veja que agora conhecer o g é a mesma coisa que conhecer a EDO, né? Mesma coisa. Então esse g, né, que é a resposta ao impulso, termina sendo um modelo matemático do sistema, né? Permite você calcular a resposta do sistema para qualquer sinal de entrada. Certo? Relembrando que esse modelo aqui é para um sistema linear invariante no tempo, tá? Que frequentemente eu vou usar essa abreviação aqui, SLIT, causal e relaxado em t igual a zero. Tá? Não podemos esquecer disso, né? Todas essas hipóteses foram feitas até a gente chegar aqui. O causal, a gente só vai estudar sistemas causais aqui, certo? Então, eu não vou toda hora escrever sistema, causal, causal, causal. A gente praticamente só vai trabalhar com sistemas causais. Então, daqui para frente eu não vou precisar sempre dizer que o sistema é causal. Agora, o relaxado em t igual a zero, não. Isso é importante, tá? E aí, essa é uma limitação desse modelo, né? Então, a limitação. Esse modelo aqui só é válido, eu só posso calcular essa resposta se o sistema for relaxado em t igual a zero. Se não for, não vale. Tá? O que é que eu teria que ser? Se não for relaxado em t igual a zero, eu teria que fazer a integral de menos infinito até t. E a gente sabe que é inviável porque eu não conheço, não tem como saber quem foi a entrada passada desde menos infinito. Tá? Então tem essa limitação, certo? Essa representação. Ok? Muito bem. Então, esse é o modelo. Então, assim, o que é interessante aqui, veja que aqui a gente não usou nada demais. A gente usou só a definição de linearidade. E as hipóteses, né, que fomos fazendo ao longo do tempo, né, para chegar nessa expressão. Ok, pessoal? Alguma dúvida até agora? Essa dedução? Ainda não. Por mim. Ok. Então, vamos continuar. Então, bom, chegar aqui foi relativamente tranquilo, né?
Claro, né? Quando a gente, quando a gente sabe como é que chega aqui, é tranquilo, né? Mas assim, a primeira pessoa que fez isso, sim, foi uma grande sacada, né? Então, vocês pegarem o livro, né? Essa dedução tá no livro, né? Então, essa dedução praticamente é a mesma que tem lá no livro. Muito bem. O problema agora é calcular esse negócio, né? E aí, vamos ver aqui um exercício. Certo? Para ver como é que a gente calcula. Então, a gente tem aqui um circuito RL, bem simplesinho. Tá? Tem o sinal de entrada é uma tensão da fonte e a saída é a corrente. Tá? Então, já estou usando aqui a notação que a gente usa no sistema. Sinal de entrada de T, sinal de saída Y de T. Considerando relaxado em T igual a zero, né? A gente viu que a gente precisa para calcular a evolução, né? Calcule sua resposta ao impulso. Primeiro e depois calcule a resposta a esse sinal de entrada aqui. 1 entre 0 e 2, 0 para T maior ou igual a 2. Uma coisa importante aqui, pessoal. Eu não coloco, veja que eu não estou colocando aqui T menor que 0. Em canto nenhum. Eu não deveria colocar aqui T menor que 0, né, para caracterizar direitinho aqui o sinal. Então, isso é importante, assim. A gente está estudando sistemas. A gente não está estudando processamento de sinais. Então, a gente está interessado em analisar resposta de sistemas a partir de um determinado instante. Certo? Então, a gente não quer analisar o passado. Então, o sistema, a gente vai aplicar um sinal de entrada no instante inicial e vai calcular a resposta dali para frente. Tá? Então, nossos sinais aqui são unilaterais. Nossos sinais aqui são unilaterais. Quer dizer o quê? Eles só são diferença de 0 para T maior ou igual a 0. Para T negativo, tá? Como se o sinal fosse 0. Certo? Então, T negativo não vai aparecer aqui, certo? Nos nossos cálculos, né? A menos de um caso muito específico. Tá? Mas, em princípio, não. A gente quer calcular a resposta a partir do instante inicial. Então, o instante inicial vai estar sempre presente. Tá? E o que aconteceu no passado, eu não sei, né? Eu não conheço a entrada que foi aplicada no passado, mas mais para frente a gente vai ver o que é que vai representar o passado. Porque o passado importa, né? Não é que o passado não importa, é um circuito. Um circuito como esse. O passado faz diferença? Faz. Faz diferença o passado, se o indutor está carregado ou não, não é isso? Tá? Mas aqui eu já respondi, já dei uma indicação de como a gente vai tratar o passado, né? No caso aqui do circuito, né? O passado não interessa, o que interessa é o quê? Opa, o indutor está carregado ou não? Qual é a carga dele? Isso que interessa. Como no passado, o que é que foi feito no passado para ele chegar a essa carga inicial, não interessa, só interessa o valor da carga, tá? Então, é assim que a gente vai tratar o passado, né? O efeito dele, o que vai ser importante é o efeito dele no instante inicial, mas não o que foi feito lá. Então, isso é o que a gente vai discutir mais para frente quando for ver o modelo de estado. Muito bem, vamos lá. Vamos inicialmente calcular o G de T, né? Então, eu vou sair daqui e vou passar para cá. Opa, esqueci de apagar, ó. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos redesenhar aqui o circuito. Então, aqui o ON, aqui é o U, corrente Y, e aqui é meio N. Tudo bem. Então, letra A, eu quero calcular a resposta ao impulso.
Alguém tem alguma ideia de como eu poderia fazer isso aqui? Como eu poderia obter a resposta ao impulso desse circuito? Alguma ideia? Nenhuma? Bom, Convertendo para discreto e resolvendo o sistema. Ó. Né? Tipo, convertendo para dizer... discreto? Tipo, por exemplo, aquela conversão, né? Um resistor é tipo equivalente a não sei o que, HDZ. Ah, sim, sim, convertendo para impedância, né? Isso, Isso, impedância. tá. Pronto. Aí você já está pensando mais para frente, assim. É claro, né? Porque, bom, do circuito sabe que a gente pode calcular a função de transferência, né? Mas, assim, bom, a gente ainda não sabe disso. Vamos supor, né, que a gente não sabe disso ainda. Então, assim, primeira coisa, o que a gente sabe fazer inicialmente, a coisa mais básica, então, a partir de um circuito eu posso aplicar as leis físicas, né? Eu tenho um sistema físico, né, o modelo de um sistema físico, eu posso equacionar, né? Então, aqui a gente usa a lei, no caso do circuito, né, a lei de Kirchhoff, né? Esse aqui é um sistema que tem uma malha só, a gente usa a lei das malhas, né? Certo? A lei das malhas diz que a soma das tensões na malha, né? Que a malha é esse circuito fechado aqui, né? Soma das tensões igual a zero, né? Então, menos U mais a tensão no resistor. A tensão no resistor é a resistência vezes a corrente, né? Mais a tensão no indutor, tensão no indutor LDI dt, a indutância vezes a derivada da corrente, que é Y, né? Que é igual a zero, certo? Então, menos U, mais resistência vezes a corrente, mais LDI dt igual a zero. Aplicação da lei das malhas. E a gente cai no EDO, né? Vou multiplicar aqui por 2, para me livrar aqui desse 0,5, ó. E vou passar o U para o lado de lá. Então, isso aqui é um EDO linear invariante no tempo. Certo? Bom, uma vez tendo EDO, como é que eu calculo a resposta ao impulso? Bom, eu posso aplicar Laplace, é tranquilo, né? Eu posso resolver pelo método tradicional de resolução das de EDO por Laplace, né? Bom, mas eu não sei Laplace ainda. Bom, vai ter que saber Laplace, né? Quem não sabe, ou quem esqueceu vai ter que revisar. Vai ter uma aula, tá? Sobre Laplace, uma revisãozinha aí de Laplace, mas assim, é uma revisão bem basicona, certo? Quem está enferrujado com Laplace vai ter que se desenferrujar, porque a gente vai usar bastante Laplace. Principalmente nessa primeira parte do curso, né? Depois a gente vai usar menos, mas a gente vai usar bastante agora, porque é a ferramental matemático básico aqui para um tipo de modelo. Então, vou aplicar aqui Laplace. Ó. Transformada de Laplace da derivada. S vezes a transformada de y, né? Menos y de zero. Mais duas vezes transformada de y igual a duas vezes transformada de u. Né? Quanto é o y de zero? Eu preciso dessa informação para calcular a resposta ao impulso? Preciso saber quem é y de zero ou não? No caso, porque t igual a zero, né? Nesse y de zero aqui. Condição inicial nula, né? O que a gente chama resposta ao impulso, ó, se a gente voltar para cá,
Tá? Ó, a gente aqui, essa dedução nossa é sistema relaxado em T0 e o T0 depois virou T igual a zero, né? Então o que a gente está calculando aqui é para esse tipo de sistema. Então, resposta ao impulso com condições iniciais nulas. Então, isso aqui vai ser zero. Certo? Bom, o de ter o impulso, né? Então, a transformada do impulso, né? Transformada de Laplace do impulso, é o U de S, né? Transformada do impulso é igual a 1. Tá? Uma coisa aí que depois, para quem não lembra, vai dar uma revisada. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter substituindo aqui na EDO, né? Vou ter SY de S mais 2Y de S igual a 2. Certo? Então, daqui eu vou ter aqui S mais 2Y igual a 2. Y igual a 2 sobre S mais 2. Opa, tem alguém com o microfone ligado, pessoal. Queria desligar, por favor, o microfone, tem um ruídozinho saindo. Ok? Pronto, então, o Y de T, né? Ele está aqui. Ok? Então, calculamos a resposta ao impulso. Ah, mas eu quero calcular de outra forma. Eu quero calcular, eu não sei Laplace, eu quero calcular pelo método tradicional. Aí é difícil você calcular a resposta ao impulso pelo método tradicional, porque o impulso é um sinal que tem uma singularidade em t igual a zero, né? Aí qual seria a alternativa nesse caso? A alternativa é você calcular a resposta ao degrau. A resposta ao degrau é tranquilo, né? A resposta ao degrau é um sinal constante, o de t igual a 1 para t maior ou igual a zero. Então aí dá para você resolver. E como o sistema é linear, né? Veja o seguinte, o sistema é linear, né? O impulso é a derivada do degrau. O degrau a derivada é um operador linear também. Então, como o sistema é linear e o impulso é a derivada do degrau, a resposta ao impulso é a derivada da resposta ao degrau. Certo? Então, você poderia resolver pelo método tradicional de resolução de EDO, sem a Laplace, calcula a resposta ao degrau, deriva, você obtém a resposta ao impulso. Tá certo? Mas, bom, então aqui está respondida a primeiro item aqui. Ok? Calculamos a resposta ao impulso. Bom, agora eu quero calcular a resposta a esse sinal de entrada. Veja que é 1 entre 0 e 2, e 0 para t maior do que maior ou igual a 2, né? Então, vamos lá. Eu vou vir para cá. E é para resolver pela integral de convolução, né? É esse sinal aqui, né? Nossa. Não, não é 2, não. É 1, né? Desculpa, aqui é 1. Bom, tá meio feio aqui, tá? Mas, bom, vocês vão entender.
Tá bem feinho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta, minimamente reta, né? Pronto. E aí eu quero achar o y de t pela integral de convolução, que eu vou repetir aqui. Posso calcular dessas duas formas aqui. Certo? Muito bem. Aí o que é que eu poderia fazer, né, normalmente? Eu poderia substituir as expressões de g e de u e resolver a integral. Qual é o problema aqui, né? A expressão de g eu tenho, né, para t maior ou igual a zero, essa daqui, mas a expressão de u eu tenho também, mas o problema é que a expressão de u muda. Ela não é a mesma para t maior ou igual a zero. Ela é uma expressão para t entre 0 e 2, e ela é outra expressão para t maior que 2. Tá? Então, aí eu vou ter que separar o cálculo em dois, né? Então, veja que eu tenho duas situações. Então, vou fazer aqui um gráficozinho para a gente entender. Ó. Vou desenhar aqui primeiro o g de t menos tal, né? Vou fazer aqui um gráficozinho, g de t menos tal. Primeiro eu teria aqui, ó. Vou fazer o g de menos tal. Não, vou começar fazer o passo a passo aqui. Vou começar com o g de tal, que é aquela exponencial aqui, né, que a gente viu. 2 exponencial de menos 2t. Tá? Então, exponencial decrescente, né? Começa em 2 e cai exponencialmente. Só que é g de t menos tal, né? Aí eu vou fazer agora o g de menos tal. Ó. O g de menos tal é o g de tal rebatido, né? Em relação ao eixo vertical. Tal, né? Não é t aqui, o argumento é tal. Então, o g de menos tal é esse aqui, né? E o g de t menos tal é o g de menos tal deslocado. Deslocado de t unidades, né? Pronto. Esse seria o g de t menos tal. Certo? Bom, então, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa função, multiplicar por u e fazer a integral. Certo? Então, eu vou ter duas situações. Vou ter duas situações. Então, vamos lá. Então, pegar a primeira situação, eu vou desenhar aqui de novo o g de t menos tal. E eu vou começar daqui, ó, 2. E aqui está o t, certo? E eu vou aqui desenhar embaixo aqui, ó, o u. O u de tal, ó, que é tal. Esse aqui é o u de tal. Tá? Então, essa é uma situação, ó, quando t é menor do que 2. Certo? Então, a primeira situação, botar aqui, ó, t entre 0 e 2. Então, essa situação, como é que ela é caracterizada? Ó? O t é menor do que 2, essa pontinha aqui do g de t menos tal, ela está antes aqui do 2. E eu vou ter outra situação em que .
o G de T menos tal vai estar passando, tá? Do U de tal. É essa daqui, ó. Aqui o T, ó. E 2. Ok? Essa situação é T maior ou igual a 2, né? Então, a gente tem duas situações distintas. Tá? Então, a gente vai formular a integral de convolução nessas duas situações. Então, a primeira situação aqui, vou escrever, né? Integral de 0 a t. Vou repetir aqui, tá? G de t menos tal, U de tal, D tal. Certo? Agora, vamos substituir o G e o U nessa situação aqui. Tá? O G, então veja que é esse produto aqui, ó, dessa função aqui, G com essa U. Então, veja que como a partir de t, o G vai ser 0, o G de t menos tal, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Integral 0 a t. G de t menos tal. O G era 2 exponencial de menos 2, né? De menos 2t. Então, esse é o G de t menos tal. E o de tal é 1. Certo? Pronto, então eu tenho que resolver essa integral. Vamos lá, vamos resolver ela aqui. Então, aqui vai ficar, ó, eu vou tirar o 2 da integral. Exponencial do produto, ó, é produto das exponenciais, né? Certo? Essa integral aqui é uma integral em tal. A variável de integração é tal. Então, o e elevado a menos 2t não depende de tal, ele pode sair da integral, né? Pronto. E agora essa integral aqui, né? Integral da exponencial. Né? É 1 sobre 2, né? Do expoente exponencial de 2 tal, não é isso? E aqui de 0 a t. Tá, então, isso aqui vai ficar 2 exponencial de menos 2t. Tá, eu já vou cortar esse meio aqui, ó, com esse, ó. Tá? Tirar esse 2. Né? Que corta esse meio com esse. Exponencial de menos 2t vezes e elevado a 2t menos e elevado a 0, que é 1. Né? Então, isso aqui vai ficar... Aí, quando eu multiplicar aqui, exponencial de menos 2t vezes exponencial de 2t é exponencial de 0, que é 1. Vai ficar 1 menos e elevado a menos 2t. Ok? Muito bem. Então, agora, ó, vamos calcular aqui, ó, essa outra integral. Então, vou repetir aqui, integral de 0 a t, de t menos tal, de tal, de tal. Só que o que acontece aqui, ó, esse produto aqui, né? Produto de G com U. Mas veja que U é 0, para t maior do que 2. Certo? Então, não adianta eu fazer integral de 0 a t, né? Porque a partir de 2, tá certo? Esse produto é 0. Então, essa integral aqui, ó, vai ser simplesmente integral de 0 a 2. De G de t menos tal, U de tal, D tal. Certo? Então, veja, ó, tem essa diferença. Tá? Aqui, do lado de cá, eu fiz a integral de 0 a t, porque t menor que 2, o 1. T era menor que 2, o U é igual a 1 nessa situação, e aqui eu só fiz a integral de 0 a 2, porque o G de t menos tal é 0. Oh, desculpa, porque o U de tal é 0 para t maior que 2. Certo? Bom, então resolvendo aqui, ó, veja que essas duas integrais são iguais, né? Só muda o limite.
Então, eu vou pegar aqui eu vou pegar só a última expressão aqui, essa daqui, ó. Tá? Então, em vez de fazer de 0 a t, eu vou fazer de 0 a 2. Então, vai ficar, ó, exponencial de menos 2t, que multiplica e elevado a 4. Não, deixa eu repetir, peraí. Repetir que fica melhor. Então, e elevado a menos 2t, eu já cortei o 2 aqui, né? Vai ficar e elevado a 2 tal de 0 a 2. Então, isso aqui é igual a e elevado a menos 2t, que multiplica e elevado a 4 menos e elevado a 0, que é 1. Então, isso aqui vai ficar... e elevado a menos 2t mais 4, né? Ou vamos fazer assim. Vamos deixar esse elevado a 4 do lado de fora. É elevado a 4 vezes exponencial de 2t menos é elevado a menos 2t. Ou, aliás, bom, vamos deixar assim, ó. Que é mais fácil, né? É elevado a 4 menos 1 exponencial de menos 2t. Certo? Pronto. Então, finalmente, ó, a resposta final, y de t, ela tem duas partes, né? Ela é, ó, 1 menos exponencial de menos 2t para t entre 0 e 2, e ela é exponencial elevado a 4 menos 1 exponencial de 2t para t maior ou igual a 2. Ah, eu posso botar menor igual aqui, maior igual aqui, é porque tem uma continuidade, tá? Vocês podem ver, se você substituir t igual a 2 aqui em cima, vai dar o mesmo valor daqui de baixo, para t igual a 2, certo? Então, se eu for fazer um gráfico aqui, ó, aqui, ó, começa em 1, certo? E ela decresce, né? Não, desculpa, o contrário. Opa. Falei besteira aqui, peraí. Quando t igual a 0, isso aqui dá 0, né? Quando t igual a 0, 1 menos exponencial de 0, 1 menos 1 dá 0. Tá? Então, começa em 0 crescente, né? Aí chega aqui num valor que é 1 menos e elevado a menos 4. E entra essa outra daqui, ó. E essa outra aqui é um exponencial decrescente. E ela decresce até o final. Tá? Então, essa é a resolução por integral de convolução. Dúvidas? Não? Então, assim, então, vamos lá. Quando a função é assim dividida, ela é meio chatinha para resolver. E aqui a gente pegou um exemplo onde o g de t foi bem simplesinho, né? Isso aqui é um sistema de primeira ordem, um circuito RL. O sinal de entrada era um sinal constante, então a gente conseguiu calcular a integral. Agora, imagine isso daqui. Imagine isso daqui, onde você tem uma expressão que tem uma combinação de exponenciais, ou você tem uma expressão onde você tem senoides vezes exponenciais, e onde o sinal de entrada não é uma constante, é uma função no tempo também. Inviável. Certo? Além disso, que propriedades a gente pode tirar aqui dessa representação? Muito pouco, né? Então, essa representação não é muito usada em análise de sistemas e em sistemas de controle.
não é usada de jeito nenhum, é usada ainda, né? Para sistemas discretos, você tem, a gente vai ver o equivalente disso para sistema de tempo discreto. Em vez de ser um integral, é um somatório, certo? E o tempo discreto tem aquela particularidade, né? O tempo discreto, a gente não necessariamente precisa de uma expressão analítica das coisas. A gente pode resolver, a gente pode ter um algoritmo que resolve as coisas para a gente, que nos dá os valores numéricos da resposta, tá? Então, no caso discreto, esse modelo é usado em uma abordagem de controle preditivo, tá? Na área de sistema de controle, controle preditivo é hoje uma abordagem que está muito na moda. Por que ela está na moda? Porque é uma abordagem de controle avançado que foi bem aceita na prática, né? Que é usada hoje no meio industrial. Tá? Então, quem faz pesquisa na área de controle vê que tem um bocado de abordagem super complexa, matemática, que ninguém usa na prática, porque justamente é muito complicado. Controle preditivo, não. É uma abordagem que tem sido usada cada vez mais, né? Muito usado no meio industrial. E você tem uma das formulações de controle preditivo que usa esse modelo. Não é exatamente esse de resposta ao impulso, mas é um modelo derivado dele. Então, tem essa aplicação ainda. No caso contínuo, muito pouco, certo? Então, não é muito útil esse modelo, tá? Então, vamos voltar para cá, ó. Vamos continuar com ele e vamos supor, né, que esse sinal de entrada é um sinal exponencial, assim como quem não quer nada, né, uma função exponencial. Unilateral, né, eu botei para reforçar, para t menor que 0 é 0, só a partir de t igual a 0. Opa, desculpa. Então, aqui. Então, como eu estou supondo que esse sinal é unilateral, né? Então, ó, o U de t menos tal é 0 para t menos tal negativo, ou seja, para tal maior do que t. Então, para tal maior do que t, o sinal é 0. Então, essa integral de 0 a t, eu posso fazer de 0 a infinito, que não vai ter diferença, não vai fazer diferença. Certo? Aqui eu estou integrando em tal. Eu só estou indo aqui até t, mas depois de t, o u é 0. Então, eu posso integrar até infinito, que vai dar a mesma coisa, certo? Então, só fiz isso daqui para cá, ó, e substituí o u de t menos tal pela expressão da exponencial, certo? Muito bem. Aí, o que é que eu fiz aqui, ó, daqui para baixo? Exponencial da soma é o produto das exponenciais. Tá certo? Essa integral aqui é em tal. Então, tudo que não tem tal, eu posso tirar da integral, que é o caso do e elevado a st, que foi o que eu fiz aqui. Certo? Então, obtive essa expressão. Então, olha o que aconteceu. Ó. Essa integral aqui, que é em tal, quando eu resolver essa integral, ela vai ser uma função o quê? Do expoente, né? Veja que o expoente aqui, s, eu não especifiquei, deixei genérico, né? Tá? Então, quando eu integrar isso aqui, só vai depender de s. Então, eu chamei isso aqui de uma função g de s. Então, o que é que eu obtenho aqui? Quando a entrada é uma exponencial de st, a saída também é uma exponencial de st, multiplicado por um fator g de s, que depende do expoente. Sim, mas e daí? O que é que isso tem de interessante? Tem de interessante que, se o sinal de entrada for uma exponencial, eu não preciso fazer aquele blá, blá, blá todo aqui, entendeu? Se eu conhecer essa função g de s, imediatamente o y é g vezes o sinal de entrada. Não preciso resolver aquela integral de convolução, blá, blá, blá. Certo? Ou seja, nesse caso, se eu tiver essa função g de s, eu tenho o modelo matemático, eu posso calcular a resposta. Qual é o problema desse raciocínio até agora? O problema é que o sinal de entrada era um sinal específico, era uma exponencial. Certo?
Mas, bom, como o sistema é linear, se eu puder representar um sinal que não é exponencial, né? Eu não vou fazer uma teoria que só vale se o sinal de entrada for exponencial, né? Se eu conseguir escrever o sinal que eu quero analisar como uma combinação linear de exponenciais, e como o sistema é linear, eu vou conseguir calcular a resposta desse sinal, que é uma combinação linear de exponenciais, usando o GDS. Certo? E essa ideia, é possível eu representar um sinal U de t por uma combinação de exponenciais? É. E existe uma ferramenta para isso que se chama de transformada de Laplace. O que é a transformada de Laplace? Nada mais nada menos do que você representar um sinal, U de t, com uma combinação linear de exponenciais. Essa é a transformada de Laplace. É isso que está por trás da transformada de Laplace. Certo? Então, se o seu sinal U de t puder ser representado por uma transformada de Laplace, né, você vai poder usar essa função g de s para calcular a resposta sem precisar resolver a convolução. Certo? Então, é isso que está por trás do que a gente chama de função de transferência. Então, o que vai ser visto aí na próxima aula, esse g de s aqui é a função de transferência do sistema. Tá? A função de transferência nada mais é do que a transformada de Laplace da resposta ao impulso. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai sair do domínio do tempo, y de t, para o domínio da variável s, que é a variável da transformada de Laplace. Certo? A gente vai sair dessa representação que é bem bacana assim, porque a gente consegue deduzir do nada, né, quase, para uma que é mais útil, que é mais operacional, tá? Que é a função de transferência.